a legislação ela não incentiva que a criança possa trabalhar. E hoje é impossível a gente dar emprego para uma criança para fazer qualquer coisa. Porque se você colocar uma criança para trabalhar, um adolescente para trabalhar, pode ter certeza que você arrumou problema na certa, né? Você arrumou problema na certa. Só que, se a criança estivesse trabalhando, ela estaria fora do alcance do traficante. A minha preocupação, Helenice, sempre foi com o fato da criança, criança que eu digo, ele é um menino de 14, 15 anos, ele não tem condições de ir trabalhar, não pode estar trabalhando, ele está lá na rua empinando pipa, ou seja, ele está ali à disposição, ao alcance do traficante para fazer dele um aviãozinho, para fazer dele aquele profissional, ou seja, para fazer com que ele ingresse nesse mundo perverso. Nós já vemos o incentivo que ele já tem, por quê? Porque ele vê o pai dele que sai de madrugada com a marmita embaixo do braço, atravessa a cidade para trabalhar, trabalha o mês inteiro, ganha pouco, vive muitas vezes até sendo humilhado, porque a luta não é fácil. Daí essa criança olha para o lado e vê a casa e vê lá o grande traficante do bairro morando num triplex, com uma caminhoneta importada, com o jet ski já engatado na caminhoneta para poder ir para a praia no final de semana, churrasco todo dia, vivendo aquela vida arregada. E essa criança ele já tem um incentivo, né? Que ele olha para a situação e diz assim, ou eu vou ser como meu pai, ou vou ser como esse camarada. Então, eu, na ocasião, fui participar de uma reunião aí com o pessoal, e eu propus para eles o seguinte: veja, se o município fizesse isso, se nós não conseguiríamos resolver o problema. Curitiba, ele cobra 5% de ISS na prestação de serviços. A região metropolitana cobra, porque alguns lugares 2, outros lugares 3. Você já pensou se o município criasse um projeto onde ele pudesse incentivar as empresas a criar vagas de estágio? Toda empresa que cria vagas de estágio tem aí um benefício no pagamento do seu ISS, então vai ser um incentivo para criar um estágio. Fizessem um programa onde pudesse envolver todas as autarquias do município, do estado, da esfera judicial. Olha, é um programa onde as vagas de estágio vão ser geradas dentro de toda a autarquia do serviço público, e as vagas de estágio geradas na iniciativa privada, elas geram um benefício para o município. E ao gerar esse benefício para o município, ele pode ser tanto na questão tributária, como, por um exemplo, fazer parte da pontuação para disputar licitação. Tem uma série de benefícios que pode ser dado para as empresas que geram essas vagas de estágio. Porém, essas vagas de estágio ficar sob o comando da FAS, onde a FAS possa entender quais são os bolsões de risco e encaminhar essas crianças que estão nessas comunidades, nesses locais que estão em risco, para que elas se afastem, porque ou eu afasto o traficante da criança ou eu afasto o traficante da criança. Nesse caso, nossos adolescentes poderiam estar estagiando, porque seriam encaminhados pela FAS. Hoje, qualquer comerciante que você conversar, se você sair aí na avenida e perguntar para os comerciantes por que eles não dão vaga para menores, primeiro porque a lei do primeiro emprego, a lei do menor aprendiz, normalmente elas vêm com uma série de regras que nem todo mundo consegue se enquadrar, nem todo mundo consegue estar apto a fazer esse processo legal. Então, assim, está faltando o município dar condição para o empresário para que ele possa gerar esse emprego, gerar essa condição de trabalho, de estágio, para que os jovens possam ingressar. Sim, eu concordo com você, Jorge, que tem que ter um incentivo às empresas.
Mas agora, assim, quando fala vamos deixar bem claro aqui, criança até 12 anos. Então, é considerado criança até 12 anos. Então, o adolescente, no artigo 65 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que é assegurado o adolescente aprendiz maior de 14 anos, né? A partir dos 14 anos, são assegurados direitos trabalhistas e previdenciários. Então, o adolescente, ele pode trabalhar. Quando eles falam que a criança não pode trabalhar, o adolescente não pode trabalhar, ele pode trabalhar. Inclusive, assegurados os direitos trabalhistas dele, né? Ó, há algumas oportunidades para os aprendizes. A lei determina, por exemplo, que os empregadores e aprendizes depositem 2% da remuneração dos jovens no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Um trabalhador contratado fora dos programas de aprendizes tem direito ao depósito de 8%. Um aprendiz, ele trabalha 4 horas por dia, né? Tem algumas empresas que tem plano de saúde, tem vale alimentação, tem o vale transporte e depositam esses 2% aí, porque eles têm 4 horas de trabalho. A lei garante que o adolescente trabalhe. O que está faltando é incentivo do poder público para que essas empresas disponibilizem o trabalho para esse adolescente. Na avenida, um exemplo, um mercado conhecido aqui da avenida, que você conhece muito bem, poderia dar emprego para um adolescente como pacoteiro, 4 horas por dia, né? Não tem o que impeça esse empresário de fazer isso. Mas se o adolescente for procurar, não tem vaga. A lei garante que o adolescente trabalha. A partir dos 14 anos, tem direito a... Com 13 anos, ele pode estar trabalhando em condições, fazendo curso em condições de aprendiz, como ajuda de custo. Agora, o adolescente, ele pode trabalhar. O que está faltando é os empresários, é o poder público dar um incentivo melhor para que essas empresas contratem os nossos adolescentes. Não estaria aí, Helenise, ocorrendo uma falha de comunicação, talvez, porque a grande maioria, você sabe que o empresariado, vamos pegar como exemplo de Curitiba, creio eu que 80% das vagas de emprego, 80% do empresariado é aquele senhorzinho que veio do interior do estado, chegou em Curitiba, colocou ali uma banquinha para vender verduras, que depois cresceu, virou mercearia, depois virou um mercadinho, virou um supermercado, segundo, terceiro supermercado. Mas a grande maioria são pessoas que não têm uma formação como administrador, enfim, não tem uma formação, não tem um conhecimento. E tudo que chega para ele, porque o que chega para nós que estamos aqui fora, Helenise, é muito longe daquilo que a gente vê nas leis, como você está colocando e como a gente tem pesquisado, né? No nosso caso, a gente tem que estar sempre buscando essas informações, mas para a população, o que chega para a população é muito longe disso. Tá? Como nós começamos a conversa dizendo, as pessoas olham para o Conselho Tutelar e tudo que eles vêem no Conselho é uma entidade preparada só para tomar o filho das mães, só para algemar as mães, para não deixar elas agir, para não deixar elas fazer o que precisa. Inclusive, e não só as mães, né, mas até mesmo na escola. Eles falam para as crianças, se você não se comportar, eu vou chamar o Conselho Tutelar para você. E não nós não somos órgão repressor, nós somos órgãos de garantia de direitos. Mas as pessoas... né? Pois é. Então, da mesma forma, sabe, essa cultura chega para os empresários, para o pequeno, médio comerciante. Então, na cabeça dessas pessoas que não têm uma formação, que não têm um conhecimento para entender como funciona, qual é o limite, o que ele pode fazer, quais são os benefícios que ele teria tendo uma criança, um adolescente, vamos corrigir aqui, um adolescente trabalhando, isso não chega para ele. Será então que não está faltando aí fazer um elo de ligação, um sistema de comunicação que mostre para as pessoas que eles podem sim, né? Aí a gente tem
E essa cultura, muitas vezes ela é disseminada, tá? Muitas vezes ela é disseminada até mesmo por pessoas, tá? Até mesmo por pessoas despreparadas. Eu acompanhei uma situação, só aqui para pontuar. Olha só, eu acompanhei uma situação, quando a gente olha para o conselho, quando a população olha para o conselho e tem essa preocupação, porque para o povo aqui fora o conselho é um bicho. Para a população o conselho, meu Deus do céu, é um bicho. Mas veja uma coisa que não é uma culpa simplesmente das pessoas. Eu tenho conhecimento de uma situação, eu acredito que você tem também, em que uma mãe, a sua filha, tentou agredir a mãe não se defendeu, a filha chamou a polícia. Aí quando a polícia chegou na casa, isso aconteceu aí no Sítio Cercado, chegou na casa, ouviu o que estava acontecendo, o policial chamou a atenção dela, da adolescente, com 17 anos, chamou a atenção da adolescente, mostrou que ela estava errada e foi embora. E disse para ela o seguinte: olha, o que eu posso fazer? Se você não quer ficar, se você não quer isso, você vai ter que ir para um abrigo, que eu posso fazer é te levar. Quando aquela adolescente viu que ela estava errada, que ela tinha que se submeter à sua mãe, porque não é porque ela tem 17 anos que pode fazer o que ela quer, tá. Só que isso acabou chegando no conselho. E quando chegou no conselho, inclusive isso ocorreu aí no conselho no Bairro Novo, foi na gestão anterior. Tá? Foi na gestão anterior. Vou preservar aqui o nome da conselheira, mas a conselheira chega diante da filha e da mãe e olha para a mãe, olha para a filha e diz o seguinte para a mãe, para a filha: olha, se ela fizer isso com você de novo, você pode chamar a polícia, porque você pode denunciá-la, porque ela é obrigada a cuidar de você, ela é obrigada a tratar de você, ela é obrigada a te dar casa. Falou isso na presença da filha e da mãe. A filha e a mãe... a filha saiu de lá se sentindo uma heroína, tá entendendo? Você não faz ideia do trabalho que aquela mãe teve para colocar as coisas em ordem, sabe? Assim, o estrago que aconteceu na vida daquela família por causa de um posicionamento errado. Entenda, não é que o conselho é errado, não é que o conselho é mau. Aquela profissional agiu de uma forma que eu, sendo leigo, não agiria. Eu traria a mãe numa sala, diria a ela o que fazer, traria a filha numa sala, diria a ela o que fazer. Né? Não daria esse super... Infelizmente, né, Jorge, nós temos conselheiros e conselheiros, como temos advogados e advogados, juízes e juízes, né? Eu sei dessa situação aqui do Sítio Cercado, né? A gente teve conhecimento depois no colegiado, de que a conselheira desautorizou, e em momento nenhum conselheiro pode desautorizar, tirar a autoridade do pai e da mãe. O que eu costumo falar nos meus atendimentos, que tem uns que chegam lá e falam: logo eu completo 18 anos, daí eu me mando. Não se manda, não. Você vai se mandar quando você estiver trabalhando, pagando suas contas, pagando seu aluguel, pagando sua casa, daí você manda a sua vida. Mas pode estar com 50 anos, se você estiver morando com seu pai, com a sua mãe, você deve respeito, você tem que dizer onde você vai, a hora que você volta, e você vai ter que ajudar dentro de casa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, a forma como a gente... se tem que chamar a atenção do pai, meu atendimento, eu costumo conversar com o adolescente, depois eu converso com o pai, né? Converso com os responsáveis, mas se eu tiver que dizer para a mãe, você está errada, eu não vou falar isso na frente do adolescente. Porque o adolescente, ele está o tempo todo nos testando, para ver até onde ele pode ir. E se eu chamo a atenção de um pai, eu não gosto nem de dar advertência por escrito para os pais na frente dos adolescentes.
Eu prefiro que o adolescente fique lá fora, eu dou advertência por escrito e falo para o pai, você não precisa mostrar isso para o teu filho, mas você está errado nisso, 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 naquilo. Só que se eu falo isso na frente do adolescente, eu tirei a autoridade do pai. E o conselho tutelar não está ali para tirar a autoridade do pai. Está ali para fazer o adolescente respeitar pai e mãe, porque a gente garante o direito, mas a gente também explica para eles e cobra que eles também respeitem os pais. A gente não pode tirar a autoridade de pai nunca. Helenise, nós estamos aí já há 1h e o tempo passa muito rápido, já estamos aí 1h15, então vamos já caminhando para a parte final do nosso bate-papo, porque o bate-papo está tão bom que se não se cuidar, nós vamos até de madrugada. Vamos falar para mostrar para a comunidade como é o processo, né? Para que as pessoas, porque assim, até existem pessoas que criticam muito, mas então elas precisam saber também que elas têm a oportunidade de também ser conselheira. Então, como é o processo para alguém que queira ser conselheiro aí nas próximas gestões? Como que funciona para que elas possam se tornar conselheiros? Então, o conselheiro tutelar, ele tem que ter o ensino médio completo, né? Ter 3 anos, comprovar 3 anos de moradia no domicílio. Nós aqui em Curitiba é por regional, né? Então, você tem que comprovar que você mora há 3 anos na tua regional. Comprovar que tem 3 anos de experiência de trabalho na área da infância, né? Com garantias de direitos, seja na escola, numa ONG, né, que faça trabalho com criança e adolescente, ter maior de 21 anos, né, ter idoneidade moral, uma série de documentação que eles pedem, né, e o ano que vem nós temos eleição, dia 10 de outubro do ano que vem, agora a eleição é unificada no Brasil todo, né, todo primeiro domingo do mês de outubro tem eleição, a cada 4 anos tem eleição para o Conselho Tutelar. Então, ano que vem nós já vamos ter eleição, na primeira semana de outubro lá já vai ter eleição para o Conselho Tutelar, né? Então, todas as pessoas que têm o interesse de ser conselheiro tutelar, comprovando 3 anos na área da infância, tendo ensino médio, comprovando mais de 3 anos de domicílio na região, né, em que vai concorrer, pode concorrer ao Conselho Tutelar. E deixar bem claro assim para as pessoas que queiram, que tenham interesse, porque todos têm o direito de votar e ser votado. Então, todos Sim. que estão nessas condições, que preencheram esses requisitos, têm o direito de ser votado, e todos, independente de preencher ou não o requisito, têm o direito de votar. Então, assim, quando chegar esta eleição, porque é uma outra coisa que as pessoas não participam, as pessoas não participam do pleito, o número é sempre muito pequeno, o número de adesão, o número de pessoas que estão ali participando, talvez até por falta de conhecimento, mas então você que está nos acompanhando... Falta pouca divulgação do poder público também, né, Jorge? Eu acho que a divulgação do Conselho Tutelar para a eleição do Conselho Tutelar é muito pequena. O prazo para fazer campanha, para mim, é razoável, né? Mas eu acho que a divulgação, ela poderia ser bem maior, sabe? Não só da forma como eles fazem atualmente, mas que fosse mais colocado na mídia, rádio, televisão, a propagandas. A pergunta é, por que não tem direito ao horário eleitoral gratuito para os conselheiros? Deveria ter. Porque agora é uma eleição unificada, né? A nível de Brasil... Poderia ter, né? Cada um na sua região. Não, e você... E por que assim... o TRE não assume essa eleição, né, Jorge? Porque aqui em Curitiba, quem faz essa eleição é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, não é o TRE. Mas... Por que o TRE não assumir essa eleição, né? Exatamente. Não, e assim, e veja só, e é uma eleição que precisa ser respeitada, sabe? Inclusive, ela poderia ser exemplo, assim, a eleição do Conselho Tutelar, ela poderia servir de exemplo para as eleições do Executivo, do Legislativo, porque, veja só, para você ser candidato a governador, a presidente da República, a senador, você não precisa
você não precisa comprovar que você tem capacidade. E do conselho tutelar, você precisa comprovar que você é capaz. Então, assim, um conselheiro precisa tutelar... comprovar idoneidade moral, você tem que ter certidão negativa da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Eles fazem uma varredura na sua vida para você ser conselheiro tutelar. A gente e nós percebemos isso porque muitas vezes após as eleições, muitas pessoas chegam a ser eleitos e depois tem problema porque a busca, né, a varredura que é feita na vida desses candidatos, ela é intensa, o que não acontece nas eleições normais. Então, já que exigem tanto, está na hora do TRE abraçar esta eleição e fazer horário eleitoral gratuito. Assim nós vamos poder ver os nossos vizinhos. Né? Seria bom para o pessoal estar divulgando o seu trabalho, quanto tempo está na área da infância, né? Eu sou uma pessoa apaixonada pela área da infância, independente de eu estar atuando como conselheira tutelar, eu sempre estou envolvida nas associações aí, porque é uma coisa que eu amo muito fazer. Disso nós sabemos, né? Nós conhecemos muito bem a Helenise Born, sabemos o empenho, sabemos o seu empenho, a sua vocação, né? Acho que isso é o que faz a diferença, é as pessoas fazer aquilo pela qual são vocacionadas, né? É fazer por paixão, fazer por amor à causa, e é o que você faz. Mas, Helenise, talvez tenha alguma coisa que eu deveria ter perguntado e eu acabei não perguntando, então quero deixar aqui um espaço para que você possa fazer as suas considerações, para que você possa colocar aquilo que deveria ter sido perguntado e não foi. Então, sinta-se perguntado e pode, nas suas considerações, fique à vontade. Eu quero agradecer, né, essa oportunidade, esse espaço que você nos deu aí de estar falando do Conselho Tutelar, de estar falando de garantias de direito, de explicar um pouco como que é o nosso trabalho dentro do Conselho Tutelar, porque não fica só no atendimento ali, nós temos muito além do que a comunidade vê, porque muita gente fala assim, o Conselho Tutelar não faz nada, eles ficam sentados lá o dia inteiro. Olha, tem dias que nós ficamos sentados o dia inteiro mesmo, respondendo juiz, respondendo rede de proteção, fazendo ofícios, requisitando, representando pai e mãe. Então, nosso trabalho é além do campo, né? A gente tem que fazer o trabalho de campo, as visitas, fiscalização nos CMEs, nas escolas, e isso a gente acaba não tendo tempo. Eu sempre falo que é uma coisa que eu estou batendo na tecla, que aqui no Bairro Novo, aqui em Curitiba, nós precisamos pelo menos de mais 5 conselhos tutelares. Porque tem regionais que já estão chegando aos seus 300 mil habitantes aí, 200 mil habitantes com um conselho tutelar. E aonde a lei nos garante, né, uma recomendação do CONANDA nos garante que a cada 100 mil habitantes tem que ter um conselho tutelar composto por 5 conselheiros. Então, é muito gratificante esse trabalho, ele é uma vocação mesmo. Eu acho que o conselheiro que não tem vocação para ser conselheiro, ele não consegue desempenhar o trabalho dele com amor, com dedicação. Então, você tem que ter vocação para ser conselheiro tutelar. E quem quiser conhecer o Conselho Tutelar do Bairro Novo, nós ficamos na Vila Tecnológica, ao lado do Bombeiro, ali no Sítio Cercado. Podem ir lá, conhecer os conselheiros tutelares, conhecer a nossa sede, tirar as dúvidas, nós estamos lá para tirar as dúvidas. Quando tiver uma audiência pública do Conselho Tutelar, que a população participe, porque lá ele vai ficar sabendo de quantos atendimentos tem, qual o direito mais violado das crianças e dos adolescentes, quem viola mais. Infelizmente, quem viola mais é o Estado, né? Em segundo vem a família, e que vocês procurem conhecer o Conselho Tutelar. E quando tiver eleição no Conselho Tutelar, procure conhecer a vida do seu conselheiro. Procure conhecer o conhecimento que ele tem na área da infância, para também não votar aleatório, porque não é obrigado a votar, né? E às vezes a pessoa até vai lá
por indicação de um amigo, me chega lá e acaba não votando em ninguém. Eu até costumo dizer que essa eleição que passou, nós tivemos muitos votos brancos e nulos na eleição do Conselho Tutelar. Daí eu fico imaginando, como que uma pessoa sai de casa para uma eleição que não é obrigatória e vai lá e vota nulo, né? O que a gente entende é que a pessoa que vai lá votar já tem convicto em quem quer votar, né? Mas que procure saber, o ano que vem tem a eleição dos conselheiros tutelares a nível nacional, né? Que aí na sua cidade, procure conhecer o conselheiro, procure conhecer o conselheiro que está trabalhando, como o Jorge falou aqui, existem conselheiros e conselheiros, né? Tem aquele conselheiro que age da forma correta e tem aquele que está ali só pelo salário, infelizmente. Mas que você conheça o conselheiro atuante na tua comunidade. O conselheiro que você colocou lá, procure saber como que ele está desenvolvendo o trabalho dele, assim como a gente fiscaliza o trabalho do vereador que a gente vota, né? Quem vota no conselheiro também tem que saber se esse conselheiro está cumprindo a que ele veio, para que ele foi eleito. Foi eleito para garantir direito. Seja o governo que esteja, nós estamos ali para cobrar que essas políticas públicas para as crianças e adolescentes sejam efetivas. Independente se é o branco, se é o preto, se é o vermelho, nós estamos ali para cobrar, independente do partido político. E eu falo assim, que dentro do Conselho Tutelar, meu partido político é criança e adolescente. É para eles que eu estou trabalhando e é eles que eu vou defender, sempre. Certamente. E isso é necessário, né? Mas que bom, Helenice. Olha, eu quero já agradecer a você, tá? Dizer que foi um prazer muito grande ter você aqui para esse bate-papo. Quero deixar esse espaço aberto o dia que você tiver algo para nos contar. Estamos aqui à sua disposição, tá bom? Estamos aqui à disposição para mostrar o que está sendo feito, porque a gente não quer mostrar só o que é ruim, a gente quer mostrar tudo que é bom. E nós sabemos que o trabalho do Conselho é um excelente trabalho, apenas é mal compreendido, as pessoas não conhecem. As pessoas é mal visto, mas é mal visto. Eu olho para o trabalho de vocês hoje. Quando eu era criança, que eu morava lá no interior, nossa, quando eu via uma viatura, eu saía correndo. Por quê? Porque as pessoas diziam que a polícia ia chegar e então eu olhava para um policial, eu olhava para ele como um monstro, porque assim eu fui ensinado, que só de olhar para ele, chegar perto dele ia ser problema para mim. E assim, isso é a cultura que é passada com relação ao conselho. Sim. Toda e qualquer pessoa que, se tiver uma relação com o conselho, vai ser prejudicado. Na cabeça e uma coisa assim, Jorge, que a comunidade também não sabe, que o conselheiro tutelar ele tem que ter função exclusiva de conselheiro tutelar. Por quê? Nós trabalhamos das 8 às 18 na sede do Conselho Tutelar. Mas muitos não sabem que a partir das 18 até as 8 horas da manhã do outro dia, tem um conselheiro de plantão. E que a hora que aqui nós temos uma central de atendimento, né? Que nos aciona. Mas a hora que o conselheiro for acionado, ele tem que ir. Isso é uma coisa que muitos não sabem. Que além da jornada de trabalho dele durante o dia, de todos os afazeres que tem, aqui em Curitiba nós fazemos o plantão de segunda a segunda. Então, por exemplo, segunda-feira eu pego o plantão. Eu vou até a outra segunda-feira de plantão. Todo atendimento que acontecer depois das 18 horas até as 8 horas da manhã do outro dia, sou eu que vou atender. É o conselheiro de plantão. Então, a gente tem que ter disponibilidade exclusiva, trabalho exclusivo para o Conselho Tutelar. Gente, vocês que estão em casa, que estão nos acompanhando, olha, eu quero, para finalizar também aqui, eu quero deixar para vocês aqui um recado. Quero dizer para vocês assim que tudo que a Helenice está falando é algo que a gente vê no dia a dia, tá? É algo que a gente acompanha de perto. Eu conheço o trabalho do Conselho, conheço de perto o trabalho do Conselho, sei quão grande e quão importante é,
E é por isso que nós estamos aqui trazendo esse espaço, trazendo a Helenise para que ela mostre para vocês o que significa o benefício que o Conselho Tutelar traz. E não é uma coisa fácil, não, gente. Quando vocês olham para um conselheiro tutelar, vejam alguém que está trabalhando. Eu conheço uma conselheira, a Helenise também conhece, que ela foi fazer um atendimento e ela teve que ser resgatada em cima de uma caminhoneta. Muito próximo, sabe? Por quê? Porque ela foi tirar uma criança de uma zona de risco, era uma situação complicada, e o pai era uma pessoa que não estava a fim de muita conversa, e foi preciso ela ser resgatada em cima da carroceria de uma caminhoneta com uma lona jogada por cima. Então, vocês vejam o que os conselheiros passam. Então, nós temos que respeitar esses profissionais, nós temos que apoiar esses profissionais, porque eles estão dando o melhor de si. Eles estão, muitas vezes, você procurou um conselheiro e você talvez não conseguiu, não recebeu aquilo que você esperava, mas não é por culpa do conselheiro, porque eu tenho certeza que todos que estão lá estão se sacrificando, dando o melhor de si, mas nem todas as decisões dependem deles. Muitas situações, como a Helenise colocou, existem situações que é o poder público, que é o poder judiciário, e se o juiz falar para a Helenise, vai lá e faz, ela não tem o direito de perguntar o porquê, para quando, não, é agora, é ir lá e cumprir, porque ordens se cumprem. Então, gente, vamos dar as mãos para o conselho, vamos dar as mãos para os nossos conselheiros, que eu tenho certeza que as nossas crianças, os nossos adolescentes vão estar seguros, vão ter o seu direito preservado, vão ter garantias, né? É isso que é o propósito. Lenise, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que Quero deixar aqui o espaço para que você possa dar os abraços, para que você possa estar se despedindo do povo querido que estão te vendo aí. Eu tenho certeza que daqui para a próxima semana aí nós vamos responder muitos comentários acerca desta matéria. Eu vou estar enviando para você o link de todas as redes sociais nas quais nós vamos postar esse material. E, querendo Deus, muito em breve a gente volta a conversar assim que as coisas... Assim que você tiver algo para compartilhar, estamos aqui à disposição. Tá bom? Muito boa noite. Obrigado, Jorge, pelo espaço, né? E pelo apoio que você sempre deu, assim, aqui aos conselheiros tutelares aqui do Bairro Novo, né? Você sempre foi bem ativo, participando das eleições, divulgando as candidaturas, não de um só, mas de vários, divulgando a importância, né, que era ter um conselheiro da nossa região aqui. Te agradeço de coração mesmo, me coloco à disposição, né, enquanto presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares, enquanto conselheira tutelar, que eu falo assim que uma vez conselheira, sempre conselheira, e aqui no bairro nós tivemos, né, Jorge, muitas conselheiras boas, né? Com certeza. Tivemos conselheiras desde o primeiro mandato de Conselho Tutelar de Curitiba, graças a Deus, assim, as conselheiras eleitas pela nossa comunidade aqui não deixaram a desejar, né? A gente Fomos privilegiados, né? São conselheiras conceituadas que são lembradas até hoje, né? Há quanto tempo? Desde 1997, aqui a primeira eleição no Conselho Tutelar, até hoje, né? Sempre são lembradas, então isso é muito importante e gratificante, e você faz parte dessa história do Conselho Tutelar aqui do nosso Bairro Novo, do Sítio Cercado. Agradeço a todos que estão aí nos assistindo, me coloco à disposição, a hora que precisar, a gente está aqui para debater, para conversar, para trocar ideias, e está colocando como que é o nosso trabalho do dia a dia. É isso aí, gente. Nós também, então, quero aproveitar, agradecer cada um de vocês, agradecendo a Helenise, agradecer a todos vocês que estiveram conosco, agradecer as pessoas que estiveram aí compartilhando, que estão nos ajudando a levar essa mensagem adiante, e dizer para vocês, gente, que nós vamos embora agora, mas, querendo Deus, na próxima segunda-feira nós estaremos aqui,
Segunda, terça e quarta, na segunda-feira nós temos aqui uma história linda, tá? Nós temos aqui uma história de adoção, tá? Uma pessoa que fez um processo de adoção. Vamos contar na segunda-feira. Não vou adiantar mais para que você assista na segunda-feira. Na terça-feira nós temos, como já está vindo aí as eleições, então a partir de terça-feira nós vamos começar a ouvir alguns pré-candidatos. Nós vamos ter na terça-feira aqui um pré-candidato a deputado estadual. Na sequência, vamos estar dando espaço para várias pessoas. O nosso objetivo aqui é abrir espaço para que as pessoas digam o porquê vêm, digam o que querem fazer, para que você conheça e você que está em casa possa tomar a sua decisão certa, possa tomar a sua decisão tendo conhecimento. E nós queremos fazer uma coisa que não é comum. Nós queremos dar espaço sempre para os menores, porque eles não têm espaço nas mídias tradicionais, né? Entrevistar, teoricamente é assim, gente, entrevistar o Lula ou o Bolsonaro todo mundo quer, mas entrevistar aquele camarada que está com 0%, ninguém quer. E talvez esse cara de 0%, ele tenha uma ideia, ele tenha um projeto, ele tenha uma contribuição muito grande para a sociedade. Então nós queremos convidar aqui todos aqueles moradores de comunidade, você que está nos acompanhando e é pré-candidato, você mora numa comunidade, numa cidade pequena do interior, nós queremos ouvir você, nós queremos abrir um espaço, queremos conhecer o teu projeto político, tá? Queremos conhecer a tua proposta, para que as pessoas, te conhecendo, avaliem se você merece ou não um voto de confiança. E na quarta-feira nós vamos ter aqui mais uma entrevista muito esperada, porque vamos falar sobre tecnologia. Teremos aqui um rapaz que vai estar falando sobre NFTs, sobre criptomoedas, sobre esse mercado louco da tecnologia que nós estamos vendo aí, que para nós é um bicho-papão, mas nós temos que conviver com esse novo momento da economia. Então o Celso vai estar aqui, ele vai estar tirando todas as suas dúvidas, se você pode investir em NFTs, se você pode investir em criptomoedas, se isso é bom, se isso é ruim, é o Celso quem vai te dizer. Gente, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, nós vamos embora agora, prometendo voltar, então, na sexta-feira estaremos aqui. Um grande abraço e lembre-se, se amanhã eu acordar é porque Deus está comigo, mas se eu não acordar é porque eu estarei com Ele. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, Helenise. Tchau, gente. Tchau. Grande abraço.